Fala galera, estamos aqui mais uma vez, começando mais um episódio do Atitude Podcast. Massa demais. Hoje, como eu já vi falando em todos os vídeos, você que está acompanhando aí, eu só tô trazendo fenômeno aqui, tá? Antes que eu me esqueça, eu sou o Bertonin, ou o João Bertoni, para quem quiser, para quem conhece. E eu sou o apresentador aqui do Atitude Podcast e hoje, mais uma vez, mais um fenômeno da cidade aqui no podcast. Moçada, hoje nós vamos conversar com uma pessoa que vem transformando vidas realmente aqui em Colorado. Não fui ainda na palestra dele. Tem um mosquito chato do caramba aqui. Mas eu tenho conhecidos lá dentro, tenho amigos meus lá dentro que realmente foram transformados. Isso a gente tem, tanto a minha esposa, a Natália, quanto eu, a gente conhece pessoas lá de dentro que realmente estavam literalmente, não vou dizer perdido, né? Mas eles estavam numa fase muito ruim e hoje, com a graça de Deus, através dessa pessoa, essas pessoas que a gente conhece, mudou de vida. Digamos que estão mudando de vida. E hoje eu estou aqui para conversar com ele, Pastor Ivanei. Cara, Olá, satisfação em ter você aqui no podcast, ter você aqui para a gente conversar, para a gente se conhecer, bater um papo. Claro. Que já faz um tempinho que a gente está tentando, né, cara? É isso aí. O homem é muito compromissado, gente. Mas, João, é uma alegria, tá, poder estar aqui com vocês, participar desse podcast. Pode ter certeza que a recíproca é verdadeira. É uma alegria estar aqui nesse dia. Eu agradeço demais. Já tem um tempo já que a gente está tentando trazer você aqui, bem antes de eu chamar, de eu fazer o convite para você. E é uma felicidade muito grande estar aqui. Por quê? Como eu falei para você aqui nos bastidores, a gente começou esse podcast aqui numa ideia que a gente teve, minha esposa e eu. Então a gente quer trazer, estamos trazendo pessoas que realmente fazem a diferença na vida de outras pessoas. Então, nada melhor do que trazer aqui a sua pessoa, a sua presença aqui, para a gente estar se conhecendo e a galera aí da internet também. O que é a minha primeira pergunta para a gente começar? Como que foi a sua chamada para o ministério? João, o seguinte... Pode falar até mais perto do microfone. Primeiro, né... Há quanto tempo você é pastor? Tá. Eu conheci mesmo o Evangelho foi em 2003, tá? Eu apenas, até então, tinha uma religião que eu seguia, mas, enfim, né? Eu, sinceramente, não conhecia a palavra de verdade, né? E em 2003 eu tive esse encontro mesmo com Deus, conhecendo a palavra, e a partir daí a minha vida começou a ser transformada, sabe? E eu, do ano de 2003 até o ano de 2009, foi um processo que Deus me levou, onde passei por alguns processos de lapidação, inclusive um milagre que eu vivenciei, sabe, de uma cura no meu coração que eu tive um mal súbito, inclusive esses dentes meus que eles são refeitos, sabe, fui levado para o hospital quase que morto. Caraca. E posso dizer que Deus me trouxe de novo, e a partir daí, sabe, o Senhor me mostrou que aquele milagre que Ele fez havia um propósito, que assim como o Senhor me trouxe, Ele me trouxe exatamente para que a partir dali eu pudesse entender que cada dia que eu tivesse aqui nessa terra, eu precisava fazer a diferença. E a partir daí, então, eu me entreguei, falei, Senhor, eu estou vivo porque o Senhor me deu esse presente, essa dádiva. Então, assim como a tua palavra diz, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, façais para a glória de Deus, então a minha vida está aqui, para que o teu nome seja glorificado através da sua vida, sabe? Que a minha vida possa refletir, sabe, a glória de Deus,
sabe? Então, a partir daí, João, eu entreguei, sabe, a minha vida ao Senhor e, cara, a minha vida tem sido provisão, direção e milagre de Deus. No ano de 2009, como eu disse para você que de 2003 a 2009 foi um processo. 2009 eu fui consagrado com 23 anos ao ministério pastoral. Então eu já estou indo aí 15 anos, né, pastoreando. Hoje eu tenho 38 anos e tenho 15 anos aí pastoreando e sendo instrumento, né, nas mãos do Senhor. A gente não faz nada, a gente é apenas instrumento. Exato. Nas mãos de Deus. E para você nesse processo de 2003 a 2009, aí você passou por esse processo, né, desde esse mal súbito que você teve até 2009, você estudou para ser pastor? Como que é ser pastor? Sim. O que precisa fazer? Certo. Na realidade, né, é o curso de teologia, né? Tem que fazer o curso de teologia. Assim, na realidade, algumas denominações não exigem, né? Mas, no caso, eu fiz, né? Não fiz a faculdade, mas fiz... não terminei a faculdade, enfim. Mas o básico em teologia, né, na época, eu consegui fazer. Né, e o mosquito tá Esse mosquito tá rodando, cara. Mas eu falo assim, João, que... Às vezes, quando você pega as cartas pastorais, nós vemos ali as condições para o episcopado, né? Você pega quando Paulo escreve para Timóteo, ele fala algumas ali, pelo menos ali 15 condições, né? Uma é apto para ensinar, que tem a ver com a questão mesmo de entendimento, teologia, que é fundamental, é importante, importantíssimo. Porém, eu falo assim que o que é necessário para um pastor, principalmente, é caráter. Porque quando o apóstolo Paulo ele fala isso, ele coloca algumas condições, uma só apto para ensinar, todas as outras com relação a caráter. Sabe? Então, principalmente isso. Às vezes, eu falo que a gente vê muitos escândalos hoje no meio cristão como um todo, porque muitas das vezes se prioriza muito só a questão do ensino, que é fundamental, que é importante, mas não se vê com uma importância de caráter, uma pessoa idônea, e muitas das vezes é deixado isso para trás, e por isso nós vemos hoje tantos escândalos no meio dos cristãos, exatamente porque talvez esse cuidado está sendo deixado de lado. E quando você vê para a igreja primitiva, você pega Atos dos Apóstolos, você vê o que eram as condições para que eles pudessem assumir um ministério. Homens cheios do Espírito Santo, homens de verdade, sabe? Homens de caráter, sabe? Marido de uma só mulher. Então, você vê essa preocupação da igreja primitiva, que muitas das vezes hoje é deixado de lado e olhado somente para a questão de conhecimento, teologia, que é muito bom, mas não é só isso. Por isso que muitas vezes, é até engraçado isso que eu vou falar, porque, um exemplo, você falou da índole da pessoa, do caráter e tal, às vezes você vê de repente uma pessoa que vai na igreja, não é um líder, mas tá lá da igreja, é um crente, né? Aí de repente você vê um crente, sei lá, fazendo alguma coisa, falou, o cara não era crente? Por que tá fazendo isso? Então existe, não sei se eu posso dizer isso como um preconceito, né? Às vezes, um exemplo, tem uma pessoa que vai na igreja, tá usando uma roupa que não condiz com, não sei, você me perdoa se eu estiver falando errado, tá? Você me corrige também. Com a índole de determinada religião. Uma religião não deixa usar saia curta. Às vezes ela coloca, a mulher vai sair, coloca uma saia um pouquinho para cima do joelho ali. Ué, olha que crente safada. Tá. Então, isso tudo envolve. Existe esse preconceito pela igreja exigir uma índole não sei se a religião exige só dos líderes ou exige dentro da religião existe ainda essa índole, não sei. Então, existe esse preconceito? É que assim, João, precisa ser entendido algumas coisas. Um exemplo, há uma diferença que as pessoas misturam muito, né? A questão de doutrina
e usos e costumes. Isso, Tá? exatamente então, isso. um exemplo, tem muita gente que pega e fala assim, essa igreja ela tem doutrina, mas ela na realidade ela está falando de usos e costumes. Tá? De saia até o tornozelo, o homem usar paletó, então eles falam, isso é doutrina. Não, isso é usos e costumes. Dependendo do país que você for, não tem esse costume. Tá? Uhum. Então, a gente precisa entender uma coisa. A Bíblia, ela deixa para nós doutrina, tá? Que concernente às vestimentas, o que a Bíblia nos orienta? Ordem e decência, certo? Então, isso é um padrão não só para os líderes, mas para aqueles que se tornam discípulos de Jesus, tá? Então, assim, quando você vai para a doutrina, então, é aquilo que está na palavra de Deus. Certo? Agora, claro, como você disse, às vezes há um preconceito no sentido assim, agora ele é da igreja tal, né? Ou, né, muitas das vezes as pessoas falam, agora ele virou crente, então agora ele precisa ser perfeito. Não. Na realidade, todos nós estamos em obra. O Espírito Santo, ele está trabalhando em nós, né? Até certa feita, Martinho Lutero, ele disse assim, eu pensei que o velho homem morria nas águas do batismo, mas eu entendi que esse cara sabia nadar. Porque muitas pessoas pensam que quando você desce as águas do batismo, você agora saiu dali, agora você não vai ter vontade de pecar, você não vai ter que matar o seu eu mais. Não, cara, você está em construção. Todos nós aqui, nós estamos sendo trabalhados pelo Espírito Santo. A Bíblia fala... né, do apóstolo Paulo, ele testemunhando sobre ele dizendo assim, olha, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero eu acabo fazendo. Maldito homem que sou. Porque ele está dizendo sobre a sua carne, a nossa natureza pecaminosa. Sabe? Essa natureza, nós precisamos matar ela todos os dias. E nesse processo vai haver erros, vai haver falhas. Por isso que Jesus mesmo ele fala sobre a necessidade do perdão. Por quê? Você vai errar comigo e eu vou errar com você. Porque a partir do momento que eu caminho sendo um cristão, não é que eu vou ser perfeito. Eu vou errar com você, eu vou precisar do seu perdão. Assim como você vai precisar do meu. Então, na caminhada, por isso que, né, Jesus ele é a porta, ele é o caminho, né? Porque quando você entrega a tua vida para Jesus, para você caminhar de acordo com a palavra de Deus, você entra pela porta. Mas há um caminho a ser trilhado. Tanto que a igreja primitiva ela era conhecida como aqueles que eram do caminho. Por quê? Porque entregar a vida para Jesus ou se tornar um discípulo de Jesus tem a ver não com aquilo que você é dentro da igreja, mas com aquilo que você é no caminho, no seu dia a dia, no seu trabalho, nos ambientes em que você se relaciona. Por isso que eu falo, você não é aquela pessoa que eu te vejo você no culto de domingo à noite. Você é a pessoa da segunda-feira. Porque é ali que você precisa colocar em prática aquilo que você ouviu. Exatamente. Porque a religião, ela te impõe uma roupa que você precisa usar no domingo à noite. Mas de segunda a sábado você pinta e borda. Não. Agora, um discípulo de Jesus é diferente. Ele não vive um ambiente, ele vive uma vida. Porque ser um cristão não é você estar com uma roupagem aqui e ali você ia ser outra coisa. Não. Porque o verdadeiro cristianismo, João, ele nos transforma de dentro para fora. Você entende? Então não tem a ver. A religião, ela te muda de maneira externa. O cristianismo verdadeiro, ele te muda de dentro para fora. Cara, você falou uma coisa que... Natália, minha esposa e eu, a gente conversa muito sobre isso. Um fato até bem polêmico, né? Bem polêmico não, mas a gente gosta de tatuagem. Certo. Né? Eu tenho uma tatuagem, ela também tem. Então, assim, muita gente fala, mas Deus não gosta disso. Tá. Deus não vai prestar atenção. O meu entendimento é que eu sou totalmente leigo nessa parte. Então, assim, o que eu penso? Deus, Jesus Cristo, não vai se preocupar com o que eu tenho, tipo, externo. Ele quer saber se o meu coração tá fazendo aquilo de bom gosto ou de mau gosto. Se eu tô fazendo, por exemplo, vou fazer uma tatuagem do capeta. Vou desenhar um homem com chifre aqui. Aí a intenção da tatuagem. Tô errado ou não?
Não, o que eu digo para você é o seguinte, como cristãos, qual é o padrão? Muitas pessoas chegam para nós, né, e falam assim, pastor, e daí? Pode ou não pode? Né? Ah, é pecado ou não? Cara, aonde que a Bíblia fala que é pecado? Na realidade, algumas pessoas pegam alguns textos do Antigo Testamento para justificar, mas não há... distorcida boa, não dá não? Muito, muito. Então, não há ali algo que possa falar, não, é pecado. O que eu digo é sempre assim, como eu comecei a minha palavra. Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, façais para a glória de Deus. Cara, qual é o nosso padrão para tudo, João? Cara, em que vai glorificar a Deus? Se vai glorificar, cara, faz. Entendeu? Ah, mas vai. Não. Então, para que fazer? Pra quê? Então, isso é um padrão para tudo, sabe? Porque, assim, às vezes, as pessoas pensam, não que o externo não seja importante. Sim. Tá? Sim. É mais ou menos aquilo lá. A roupa que você usa, um exemplo, vai te salvar? Não, de forma alguma. Mas eu sempre digo uma coisa, um salvo sabe se vestir de maneira adequada, sabe? Então, toda essa situação, eu falo, quando você tem um encontro com Jesus, sabe, João, eu falo que algumas coisas é mudada. Um exemplo, algumas pessoas que se converteram, né, aqui da nossa cidade, como você provavelmente conhece algumas pessoas, e algumas falam, pastor, mas olha, a pessoa lá, né, ele bebia um monte, agora parou de beber. Ah, o cara lá usava droga e agora parou de usar. Tá, como que é isso? Como que ele conseguiu aquilo? Falei, cara, e aí que tá. Sabe, quando você tem um encontro com Deus, não é algo que é feito, que é imposto. Mas você começa agora, através da presença que você teve, sabe, do Espírito Santo, com esse encontro com Deus que você tem, você começa a olhar e falar, cara, eu não preciso mais disso. Isso não é eu, isso não é para mim. Você entende? Porque uma coisa é quando você impõe. Você diz, você não pode. Ah, o pastor não deixa. Não, não é pastor que não deixa. O pastor não manda na vida de ninguém. Você entende? A minha função não é mandar na vida de ninguém. A minha função é o quê? É direcionar cada um de acordo com a palavra. Porque a igreja não é minha. Os discípulos não são meus. Eles têm dono. A noiva é de Cristo. Você entende? Eu sou apenas um servo que estou aqui para guiar as pessoas através da palavra. É a palavra que vai direcionar. O Salmo 119, 105, ele diz, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Então, é a palavra que precisa guiar. Então, sempre quando eu sou questionado acerca de alguma coisa, eu digo assim, olha, vamos ver o que a palavra diz sobre isso? Porque é muito fácil, sabe, João? Um exemplo assim, se você pega a questão da religião. Eu não vou citar nomes, até por uma questão de ética, mas assim, alguns anos atrás, algumas décadas atrás, havia algumas igrejas, né, cristãs que diziam assim, olha, a TV é do capeta. Então você não pode ter a TV em casa porque isso é coisa do diabo. Eu ia te perguntar já, por que algumas religiões não podem assistir televisão, né? Exato. Entendeu? Tá, mas essas denominações que algumas décadas atrás excluíram até membros da sua igreja porque eles compraram e tiveram televisão. Exatamente. Essas igrejas hoje têm programa na televisão. Pois é. Você entende? Pois Por quê? Porque aquilo não está na Bíblia. Aquilo é algo que as pessoas colocam porque elas falam, não, mas eu... Não, cara, com a palavra de Deus não tem eu. Eu falo, quando entra a palavra de Deus, não tem o que eu acho, o que você acha, tem o que a palavra diz. Então, tudo aquilo que foge da palavra, João, e a gente coloca o nosso ponto de vista, isso é muito perigoso, sabe? Isso é muito perigoso. Agora, a palavra de Deus, não. Sabe? Eu acho que é Charles Spurgeon, que ele disse assim, olha, a palavra de Deus ela é mais atual do que o jornal de amanhã. Caraca, verdade. Você entende? A palavra de Deus ela é muito atual. O problema... É um sabe, entendimento de certas pessoas. Eu sempre digo assim que o problema da obra, João, é os obreiros. Exatamente. Sabe, porque muitas das vezes coloca o seu ponto de vista aonde a Bíblia não fala. E é um grande problema quando você coloca a voz aonde a Bíblia se cala. Esse é um grande problema. Começa a colocar palavra na boca das pessoas, né? Exato. Isso é um grande problema. Qual que é a dificuldade? Já falando nisso aí, a maior dificuldade que tem hoje para você pastorear os discípulos, tipo assim, a sua maior dificuldade
em ser pastor? João, a maior dificuldade, eu falo que é a dificuldade que Jesus mesmo já mostrou. Eu falo porque você pregar o evangelho a uma humanidade caída no pecado é você nadar contra a correnteza. Nossa Senhora, cara. Quando Jesus chama os seus discípulos, eles dizem assim, ó, eis que vos envio como ovelha no meio de lobos. Olha só. Né? Jesus, como líder, olha só o incentivo que ele já está dizendo para os discípulos dele. Ó, eu envio vocês aí, se preparem para isso. Que é vocês como ovelha no meio de lobo. Tem muita gente que pensa assim, né? Que quando Jesus disse isso, ele está dizendo, não, então vocês vão ser uma super ovelha, igual o super-homem, né? Então vocês vão sair pegando lobo e vão jogando porque vocês estão comigo. Não. O que Jesus está dizendo é, o evangelho que vocês vão pregar vai ser um evangelho que, ao mesmo tempo, vai salvar pessoas, mas, ao mesmo tempo, vai fazer as pessoas odiarem você. Porque esse evangelho vai confrontar pecados que elas não querem deixar. Esse evangelho vão tirar elas da comodidade. Esse evangelho vai mexer com áreas que eles não querem deixar. Então, respondendo a tua pergunta, qual é a dificuldade? A mesma que Jesus teve. A mesma que os discípulos teve. Quando você prega um evangelho verdadeiro, porque, João, eu preciso falar isso também, nos nossos dias atuais, né, há muitas denominações que pregam um evangelho misturado, um evangelho que não tem nada a ver com o evangelho de Jesus, somente porque as pessoas querem encher as suas denominações. Então prega-se um evangelho, não tem nada a ver, eu não tenho nada contra a questão do coach, por exemplo. Coach para a questão empresarial, fenômeno, top demais, mas só que muitas pessoas para dentro da igreja, às vezes, traz, né, essa visão coach para dentro da igreja e esquece de pregar o evangelho de Cristo. Sabe? O que realmente é a palavra. Que né? é verdadeiramente a palavra. Então, a questão é o seguinte, não é só você encher uma igreja, é você pregar a verdade. Porque não adianta estar com uma igreja cheia de pessoas vazias. Boa. Sabe? Então, o evangelho de Jesus é o evangelho que ele deixou. E esse, cara, doa a quem doer. Então, o que acontece? Qual é a dificuldade? A dificuldade é aquela. Algumas vão aceitar e vão ter a sua vida transformada. Outras vão rejeitar e vão continuar a sua vida. E às vezes essas que rejeitam pode apontar. Sim. Fala assim, eu não gosto. A igreja do pastor Ivanei é assim, assim, assado. Exato. Mas não, às vezes ele não aceitou a doutrina que tem na palavra, né? Sim. E aquilo, né? E essa dificuldade, João, não é uma dificuldade de hoje. Paulo, ele pega e ele diz assim, procuro eu agradar a Deus ou aos homens? Nossa Senhora. Porque se eu procurasse agradar aos homens, eu não seria servo de Deus. Caraca, velho. Você entende? Então, o que acontece? Nunca tinha ouvido essa. Sim, Paulo é um fenômeno, cara. E ele fala, cara, peraí, vocês vão ficar com raiva de mim? Tudo bem, mas eu não estou querendo agradar vocês. Caraca, eu fui chamado com um propósito maior. E essa é a dificuldade da liderança contemporânea. Entender que, cara, quem nos chamou? Em João capítulo 15, Jesus ele disse assim, não foi vós que me escolhestes, mas fui eu que escolhi a vós, para que vocês vá e dê fruto e o vosso fruto permaneça. Então, peraí, foi Jesus que me escolheu. Sabe, João, é isso que a gente precisa entender. Peraí, não foi eu que fui lá, escolhi a Jesus, não. Escolhi servir a Deus. Ele me escolheu, ele me deu a oportunidade de servi-lo. Sabe, a oportunidade de marcar a minha geração. A oportunidade, sabe, João, de entender que há muitas pessoas que pensam assim, morreu, acabou. Não, cara. Esse é um dos maiores enganos que a humanidade vive. Morreu é onde que começa. Você entende? E é aí que está. O que Jesus ele deixou de maneira muito clara, que há dois destinos. A vida eterna com Deus, sabe? Ou a condenação eterna. Um exemplo, a Bíblia fala, se a gente voltar para Gênesis, ali mostra exatamente a queda do homem, onde o homem vivia em comunhão com Deus. Foi para isso que nós fomos criados. Nós fomos criados para viver em comunhão com Deus. Então, eu e você, nós só vamos ter a verdadeira vida. Sabe aquela vida que Jesus ele disse em João 10:10? Ele fala assim,
o ladrão ele vem senão para roubar, matar e destruir. Aí Jesus ele pega e diz assim, mas eu vim para que você tenha vida e a tenha abundância. Sabe como um ser humano pode ter uma vida abundante? Quando ele está na presença de Deus. Porque quando Deus fez o homem, ele fez com as suas próprias mãos, ali do pó da terra, ele fez aquele boneco e depois ele soprou no homem o fôlego de vida. Então, o homem ele só pode ter essa vida se ele estiver na presença do seu Criador. Por isso que você pega, assim, quando foi para os peixes existirem, o Senhor liberou tudo através da sua palavra. Quando foi para os peixes existir, o Senhor disse assim, que a água, então, produza o peixe. Quando foi para as plantas existir, olha, que a terra produza as ervas. Então, o que acontece? Se a água produzir o peixe, se você tirar o peixe da água, o que acontece? Morre. Se você tirar a planta da terra, o que vai acontecer? Se você não tiver em Deus, você também morre. Que eu sou o sopro de Deus, né? Você está entendendo? Uhum. Então, a vida eterna, cara, é só se você estiver na presença dele. Mas a Bíblia diz, em Romanos 3, 23, que todos pecaram. Então, todos estão afastados. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte eterna, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, o que acontece? Cara, se você não tiver em Deus, quando os teus olhos se fecharem para esta vida, você vai para a morte eterna, se você não tiver em Deus. Agora, se você estiver firmado em Deus, como Jesus ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, em Jesus, eu vou ao Pai. Eu passarei a eternidade, eu cumprirei propósito de fato para aquilo que eu nasci. Todos nós nascemos para estar na presença de Deus. Esse é o propósito nosso. Mas o pecado veio e arrancou isso. Bagaçou tudo. Eu vou fazer uma pergunta para você que eu já ouvi algumas pessoas que não são líderes de dentro da igreja, vai na igreja, né? Vai ao culto, vai à missa, enfim. Mas eu nunca consegui uma resposta. Também acho que eu nunca perguntei isso para um líder, para um padre, ou não deu tempo de eu falar com o padre. E eu quero fazer para você. Se Deus é amor, as pessoas já me falaram, tá? Uhum. E eu quero ouvir de um líder de dentro da igreja que tem muito mais conhecimento que a gente. Se Deus é amor, por que Deus permite a gente passar por um mal, passar por uma dificuldade para depois conseguir? Tá. Não estou blasfemando, não estou duvidando da palavra. Eu só quero ouvir uma explicação de uma pessoa que entende mesmo. Vamos lá. Deus... Por que a gente passa por dificuldades na vida? Exato, vamos lá. Deus, quando ele olha para mim e para você, ele vê passado, presente e futuro. Deus, ele conhece o nosso coração. Ele sabe o que você está pensando nesse exato momento. Sabe? O ser humano, ele é capaz de fazer as mais belas coisas com as piores das motivações. Você concorda comigo? Com certeza. Tem gente que você olha e fala, cara, ela está fazendo uma coisa tão linda. Olha que maravilha, principalmente agora, na época do Natal. Tá? A pessoa não ajuda ninguém o ano inteiro e ele acha que as pessoas só precisam no Natal. Os bons samaritanos tá aí, né? Então, assim, passa o ano inteiro, não dá um oi para ninguém, não faz nada para ninguém, não entrega uma cesta básica, não estende a mão para ninguém o ano inteiro. Mas agora vou fazer alguma coisa e vou tirar foto para postar em rede social. Tá? Então, Deus, ele olha... Deus ele não olha só o que você faz, mas a motivação pela qual você faz. Então, assim, às vezes você olha e fala, cara, olha que essa pessoa está fazendo bem, mas o porquê que Deus está permitindo isso na vida de alguém? Um exemplo, você tem filho, certo? Tem. Muitas das vezes você precisou falar não para o teu filho até disciplinar ele, sim ou não? Sim. Essa disciplina foi um ato de amor ou de ódio para o teu filho? Amor. Com todo o amor que eu tenho. Você entende? Uhum. Então, às vezes, Deus é pai. Quando os discípulos perguntaram para Jesus, Jesus, ensina-nos a orar, ele diz, eu vou te ensinar, então, uma maneira de você se relacionar com Deus. Como que ele começa? Pai Nosso. O que Jesus está dizendo? Quando você for conversar com Deus, olhe para Deus e entenda que Deus quer ser teu pai. E ele, como um pai, como em Hebreus fala, o pai que ama disciplina. Então, muitas das vezes, você vai passar por coisas ruins que vai fazer você amadurecer. João, pode olhar para trás. As coisas ruins que você passou.
formaram você esse homem que você é hoje. Porque Deus sabe que algumas coisas ruins vão nos levar para o propósito. Você não cresce com coisas boas somente, mas muitas vezes você cresce mais passando por dificuldade. Com certeza. Então, Deus nos permite passar sim por coisas ruins. Um exemplo, quando eu disse para você que eu tive esse problema onde eu precisei de um milagre divino. Cara, aquilo ali transformou minha vida. Se eu falasse para você, eu quero passar por aquilo, jamais. Mas Deus sempre nos leva a situações difíceis para nós aprendermos dali e a gente poder ensinar outras pessoas quando ela estiver passando pelas mesmas coisas, porque Deus é Pai. Então, muitas das vezes, Ele vai nos levar à dificuldade. É mais ou menos igual a águia, né? Diz que a águia, quando ela faz o seu ninho muito alto, mas quando ela vê que os seus filhotes já estão na hora de aprender a voar, ela mesma empurra o filhote do ninho e fala, vai. Se vira. Entendeu? Porque muitas das vezes Deus, como Pai, Ele vai fazer isso. Às vezes vai parecer um ato, sabe, extremo. Não vai parecer amor aquilo, mas depois você vai ver, poxa vida, como que eu precisei daquele empurrão, como que eu precisei passar por aquela situação para ser o homem que eu sou hoje. E Deus já estava vendo tudo isso. Sabe, é muito interessante que um dia Pedro, a gente pode ver isso, um dos discípulos de Jesus, Pedro, um dia Jesus disse, olha, o pastor será ferido e as ovelhas vão se dispersar. Aí Pedro olha e fala assim, eu não vou te abandonar nunca, vou te dispersar nunca. Pode qualquer um aqui te abandonar, menos eu. Jesus olha assim e fala, Pedro, cara, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E aí ele, não, qualquer um aqui, o Senhor, Jesus já estava vendo, não só o momento, sabe, João? Jesus já estava vendo o futuro. O que acontece? Pedro vai lá na hora que Jesus é preso, nega a Jesus. E aí, se você já assistiu aquele filme Paixão de Cristo, quando ele nega a 3ª vez, aí Jesus olha para ele como se dissesse, Pedro, esse cara que você está vendo que você é hoje, eu já tinha visto há muito tempo, Pedro. Eu te conheço mais do que você mesmo. Você entende? Deus te conhece, João, mais do que você mesmo. Você entende? Então, o que acontece? Muitas vezes, Deus permite a gente passar por situações difíceis, porque Ele sabe como você está, mas Ele sabe quem Ele quer que você se torne. E esse processo vai ser extremamente necessário para o homem que Ele quer que você se torne lá na frente. Nossa Senhora, perfeito. Foi a melhor resposta que eu já poderia ter recebido, de verdade. Algumas pessoas me falaram, porque falaram, né, que Deus é pai. Então todo pai corrige o filho por amor. Mas nunca conseguiram me convencer dessa, não vou falar sofrimento, mas dessa correção, dessa disciplina. Perfeito, cara. Nossa Senhora. O Salmo 119, 71, se eu não me engano, ele fala assim, olha o que o salmista diz. Senhor, foi-me bom ter sido afligido para que eu pudesse entender os teus decretos. Aí, ó. Então, tem coisas que Deus permite na nossa vida exatamente para esse crescimento. A Natália, minha esposa, ela fala desse jeito. Fala assim, eu consigo, depois ela vai te falar, eu consigo me virar mais na hora que a água tá batendo na bunda. Eu começo a nadar melhor na hora que a água bate na bunda. Então, tipo assim, na dificuldade, na hora que o trem arrocha, mesmo que a gente consegue se virar. A gente consegue se virar nos 30. Então, às vezes, é essa dificuldade que Deus permite a gente passar, né? Que faz a gente ver que nós podemos cada vez mais, né? Maravilha demais. Eu lembro de uma história que diz que um pai estava passeando com o filho no zoológico e ele passou perto, a criança passou perto de uma jaula e um daqueles animais conseguiu colocar a pata e puxar aquela criança e o pai foi lá, grudou ali naquele filho e foi aquela luta toda para não deixar, né, aquele animal matar a criança e até com muita luta aquele pai arranca aquele filho das garras daquele animal e o pai todo feliz com aquela criança e sai por ter salvo ele e passado algum tempo aquela criança chegou toda marcada e alguém disse para ele, falou, mas e essas marcas aí, foi
Foi daquele animal? Ele disse, não. Essas marcas aqui foi do meu pai. Porque ele preferiu me ferir do que me perder. Então eu mostro com muito orgulho as marcas que o meu pai deixou em mim. Caraca. Ele me feriu para mim ter vida. Então muitas das vezes eu falo assim, Deus prefere te ferir do que te perder, João. Nossa senhora. Essa é forte, hein, cara? Você entende? Caraca, velho. Então às vezes Deus vai trabalhar com a gente de maneira que vai doer. Sabe? Jesus ele disse assim, olha, no mundo vocês vão ter aflição. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus não disse que a nossa vida seria uma vida tranquila. Algo, sabe, sereno, que ele ia nos colocar numa redoma de vidro, não. Ele disse, você vai ter aflição, mas em mim tenha bom ânimo. Muita gente acha que agora eu aceitei Jesus, minha vida vai ser só igual foguete, não vai ter ré. Vai ser pra cima, eu vou ter coisa boa. Não, aí que o trem começa a roxar, né? Que ele começa a mostrar pra você. Sim. Igual eu queria ter chegado nessa parte já, igual você tá fazendo com os casais. Certo. Que trabalho incrível. Sim. Que trabalho incrível. Sim. Muito bacana. Eu apesar de eu ser católico, eu acompanho, vejo demais os vídeos que rolam lá. Já assisti alguns vídeos seus lá, bem antes da gente pensar nisso aqui. E achei interessante, cara, porque a transformação que você faz nas pessoas lá, nos casais, é lindo de se ver, cara. Como que é isso pra você? João, isso também foi uma missão que o Senhor nos deu. Um exemplo, eu já passei por uma crise no meu casamento, onde eu pensei até em separação, sabe? E eu lembro que numa das maiores crises que eu e a minha esposa estava passando, Deus usou uma pessoa para dizer, olha, o que vocês estão passando hoje é para vocês amadurecerem para ensinar outros casais futuramente. Sabe? E as coisas começaram a acontecer e Deus começou a queimar no meu coração. Por quê? Atendendo muitas pessoas aqui em Colorado com problemas no casamento e as pessoas, né, acabavam, o Espírito Santo direcionava essas pessoas para nós e a gente orientava e até que chegou um dia à noite o Senhor falou assim, eu não chamei você apenas para apagar incêndio. Eu quero que você comece a preparar essas pessoas e trabalhar nas causas antes que elas aconteçam. E aí falei, Senhor, então me direciona. E aí foi quando surgiu a questão das palestras de casais que nós fazemos uma vez por mês, sempre na última terça-feira de cada mês. E aí nós começamos a trabalhar com os casais, independente de religião, de igreja. Tem pessoas que vêm de Nova Esperança para participar, Itaguajé, que massa, Santo Inácio, das Graças. A gente tem até que perguntar de que cidade que está ali, porque é muita, de fato, bastante. As pessoas vêm. Por quê? Porque assim, João, uma das coisas mais importantes, sabe, que existe hoje é a família. Então, entenda uma coisa, para Deus a família é aquilo que você tem de mais valioso. Há um pastor americano que ele diz assim, que nenhum sucesso na vida compensa o fracasso de um lar. Eu concordo perfeitamente sobre isso. Sim. Nenhum sucesso na vida compensa o fracasso de um lar. Então, o que acontece? Se uma família ela está destruída, cara, não importa quando você tem no banco, João. Se você é um cara milionário, mas você não tem uma família para você compartilhar aquilo, não adianta nada. Não adianta nada. Você entende? A família é o nosso maior tesouro. Então, o que acontece? Para Deus, aquilo que você tem de mais importante não é o dinheiro, não é aquilo que você tem de bens, é a tua esposa e os teus filhos. Tanto que, quando Jesus vai começar o primeiro milagre, Jesus vai começar o ministério dele. Olha só que interessante. Olha como que Jesus começa. Jesus não começa ressuscitando morto. Já pensou? Eu acho que se o senhor fala assim, vou começar um ministério, o que você preferia? Ah, Senhor, eu acho que se ressuscitar o morto aí, o negócio vai bombar. Vai bombar. Mas não. Jesus começa o ministério dele, sabe por onde? Num casamento. O primeiro milagre de Jesus foi num casamento, aonde naquela época a celebração acontecia alguns dias e o vinho simbolizava alegria. Foi na hora do vinho lá. Exato. Né? Uhum. O vinho acaba. Aquilo era uma tristeza para o casal, aquilo era uma tristeza para a família, porque o vinho simbolizava alegria.
Era como que se a alegria daquele casamento houvesse acabado. Mas quando o vinho acaba, quem é que tinha sido convidado para a festa? Jesus. Cara. Foi na hora que ele falou, eu não estou preparado ainda, né, mãe? Exato. Aí Maria vai, né? Fala, ó, acabou o vinho. Ela diz assim, mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Isso. Aí Maria pega e fala assim, olha, fazei tudo que ele vos mandar. Maria, ela tira o corpo dela de lado e fala assim, ó, se vira. O cara é ele. Então, assim, fazei tudo que ele vos mandar. Ele pede para encher as talhas de água e ele diz, agora você vai pegar a água que vocês colocaram aí dentro e vai levar para o mestre-sala provar. E quando o mestre-sala prova, ele fala assim, peraí, que loucura é essa? Porque, assim, na cultura judaica, o que acontece? Primeiro servia o primeiro vinho, o melhor vinho, porque era o vinho mais top, as pessoas estavam ali, iriam conseguir degustar, e no final da festa servia o vinho mais inferior, entendeu? Mas aí o mestre-sala prova, peraí, como que vocês guardaram o melhor vinho para o final da festa? Aí a Bíblia fala assim, porque ele não sabia que aquela era a água que Jesus transformou em vinho. Nossa. Então, olha só, o vinho que simboliza a alegria, Jesus começa esse primeiro milagre dentro de um casamento. Isso mostra alguma coisa. A prioridade de Jesus é a família. A prioridade de Jesus é o casamento. Então, partindo dessa premissa, o que acontece? Deus nos direcionou a isso, a trabalhar com os casais. E através disso, muitos casais têm sido restaurados. Casamentos que estavam já, não havia, sabe, mais jeito. Mas o que acontece, sabe, João? Eu sempre digo assim, cara, você quer, um exemplo assim, resolver o problema de um carro da Toyota, você tem que levar onde? Da Toyota. Uhum. Você entende? Você quer resolver um problema do casamento, da família, você tem que ir para aquele que fez, para aquele que projetou. Não foi Adão que chegou para Deus e falou, Senhor, é o seguinte, eu estou vendo os animalzinhos aí, cada um tem a sua parceira, eu estou precisando de uma, não tem como o Senhor mandar uma aí para mim, não? Não foi exigência de Adão. Foi Deus que disse assim, viu Adão, falou, não é bom que o homem esteja só, eu vou te fazer uma ajudadora. Foi Deus, a família, o casamento é projeto de Deus. E não tem como essa família estar e viver uma vida completa fora daquele que projetou, João. Então, quando os casais entendem isso, que a Bíblia é o manual para uma família alicerçada, feliz, quando o casal entende isso, eles começam a desfrutar de coisas extraordinárias dentro do casamento. E é sobre isso que a gente tem trabalhado. É sobre isso que essas palestras que nós fazemos têm como objetivo, sabe, mostrar à luz da palavra as orientações do Criador para esse casamento. Cara, e é interessante porque vamos dizer, essa parábola que você fez, tem um carro da Toyota, você vai levar na Toyota fazer revisão. Certo. Consertar. E se você quer restaurar o seu casamento, quer restaurar a sua família, quer manter a sua família, realmente você vai quem foi o engenheiro disso tudo, né? O mecânico disso tudo. Exato. Cara, é assim, a transformação que vem acontecendo, que é notório isso que vem acontecendo. Isso, eu via pessoas aí que, tipo, tem uma pessoa que me vem na mente, né? Claro que eu não vou falar o nome, mas assim, tava bem relaxado, bem perdida, sabe? Não tava aí com muita coisa, não tava nem aí, de repente, uma hora tava num lugar, outra hora tava no outro, sempre curtindo a vida doidado. Aí, de repente, ele começou a namorar e foi para essa palestra sua, de vocês, aliás. Uhum. E hoje, a gente vê essa pessoa, a gente conversa com essas pessoas, esse casal, e vê a diferença. O professor, fulano melhorou, hein? Você viu como tá o pensamento do cara? Você viu como é que tá o pensamento da menina, da mulher? Então, assim, realmente transformou. Revigorou aquela pessoa, trouxe aquela pessoa. Cara, ela tava acabada. Tava acabada. E hoje, inclusive hoje, eu vi essa pessoa no centro, legal, outra pessoa se vestindo de maneira melhor.
você vê o semblante da pessoa melhor. Eu tô falando isso porque eu vi a pessoa, vamos dizer, no fundo do poço mesmo, lá, pisando na lama, e hoje tá bebendo a água do poço, água Exato. pura. Então, isso que eu achei massa. Então, esse trabalho que vocês estão fazendo é interessante. Para você, como que é essa gratificação, cara? Não tem nem o que falar, né? Acredito Cara, eu. Na realidade, Tem que falar, sabe, tem que João, agradecer só, né? eu falo que esse é o poder do evangelho. Sabe? Esse é o poder da palavra. Não tem a ver comigo. Não tem a ver com os homens. Tem tudo a ver com Deus. Tem tudo a ver com Cristo. Tem tudo a ver com o Espírito Santo. Sabe? É Ele que faz, é Ele que transforma. Eu falo que a nossa responsabilidade, e é muita, é simplesmente semear a palavra, João. Essa é a nossa responsabilidade. E quando você vê essa transformação, a gente fica feliz, sem dúvida. É gratificante muito, mas aí a gente precisa se lembrar de uma coisa. Não foi nós, foi o Senhor. Nós somos apenas um instrumento. Pega um violão, sei lá qual que é a melhor marca aí de violão. Tajima. Tá, tu coloca na minha mão, não vai sair nada. Você entende? Vai sair nada. Agora toca na mão de Um alguém músico mesmo. top, você vai ver o que ele pode fazer. Na realidade, cara, nós, sem o Senhor, nós não somos nada, não podemos nada. Agora nós, nas mãos dele, ele faz coisas extraordinárias, João. E é sobre isso. Então, quando você olha e vê algumas pessoas, como você disse, cara, que viveu uma vida totalmente, sabe, fora do propósito, totalmente longe daquilo que Deus tinha para a vida deles. E hoje você olha e vê essa pessoa vivendo uma vida de qualidade. Você olha e vê essa pessoa feliz. Porque algumas pessoas que pensam assim, cara, olha, o dia que eu me formar na minha faculdade, cara, eu vou ser a pessoa feliz. Aí a pessoa se forma e ela vê que ela não é feliz. Não, ó, o dia que eu casar, que eu tiver uma esposa, filhos, eu vou ser feliz. A pessoa casa e não é feliz. Não, ó, o dia que eu tiver o meu primeiro 1 milhão, então eu vou ser feliz. O cara consegue chegar no 1 milhão, mas não consegue alcançar a felicidade. Ele fala, poxa vida, e agora? Porque, na realidade, sabe, João, uma pessoa ela só pode ser completa em Deus. Então, o que acontece? Quando você entende isso, sabe, você fala, poxa vida, então é algo divino que precisa acontecer na minha vida. Então, quando você vê essa pessoa vivendo feliz, muitas das vezes sem ter 1 milhão na conta, sem ter uma mansão, sem ter um carro importado, e você olha para a pessoa e fala, cara, essa pessoa, olha a felicidade dessa pessoa. Aí eu te pergunto, como? Sendo que as pessoas achavam que a felicidade estava no dinheiro, no em carro, posse, no carro e tudo mais. E aí você vê uma pessoa simples que tem essa felicidade que essas pessoas achou. Qual é a diferença? Exatamente nisso. Porque há uma diferença, cara, muito grande. Sabe, de você ter coisas e de você ter Deus. Eu falo que há um escritor, eu acho que é C.S. Lewis, se eu não me engano, que ele fala assim, aquele que tem Deus e tudo mais, não tem nada mais do que aquele que tem somente a Deus. Nossa Senhora. Porque Pancada. quem tem Deus, cara, ele tem tudo. Tem tudo. Entendeu? Aquele que tem Deus e tudo mais não tem nada mais do que aquele que tem somente a Deus. Então, quando você tem a Deus, você é completo. Eu sempre digo assim, que há um vazio dentro de cada ser humano que só pode ser preenchido por Jesus. É Ele que vai preencher tudo. É só Ele. E quando você vê essas pessoas felizes, com a família em ordem, sabe, voltando e vivendo aquele propósito, é algo maravilhoso. É massa demais. Quando eu vi essa pessoa, quando eu vi ela hoje, o jeito que ela tava andando, ela tinha dificuldade de andar, cara, antes. Literalmente, andava meio cambaleando. E, sabe, você via que tinha dificuldade, tava meio enrijecido. Hoje eu vi ela descendo do carro. Cara, a vitalidade, sabe? Eu vi a vitalidade naquela pessoa. Eu falei, pô, isso não pode, cara. Que maravilha, que massa essa transformação. Glória porque a Deus. eu vi. Que bom. Não foi que chegaram em mim, fulano de tal tá bem, olha lá como ele tá. Não, eu vi. Porque eu conheci essa pessoa.
ruim, né? Eu via ela andando ruim e hoje eu via no caminhar, só no mudar dos passos. Eu vi que ela já estava bem, é outra pessoa, entendeu? Que bom. Glória a Deus. Glória a Deus, eu fiquei feliz demais. É isso que é interessante. Deixa eu te perguntar uma outra coisa. Vamos lá. Da religião, da Igreja Batista, né? A Igreja Batista. Nós estamos chegando próximo aí do Natal. Existe uma diferença do Natal do católico para de vocês? Qual que é essa diferença? Um exemplo, que tem algumas religiões que não comemoram o Natal. Eu não estou fazendo nenhuma pressão, nenhuma apologia, nem nada, mas eu queria entender por que algumas religiões têm essa diferença. A Igreja Batista tem essa diferença ou não? Na realidade, nós celebramos, tá? Por que algumas igrejas não celebram, João? Porque é o seguinte, mas é porque Jesus não nasceu em dezembro. Tá, realmente, se você for ver, não nasceu mesmo. Aquela história das 9 luas lá? Na realidade, se você pegar o calendário, né, quando Jesus nasceu, né, não seria mais ou menos ali em abril, por aí, né, se você pegar. Mas, enfim, muitas pessoas eles se colocam muito na questão de data. Outras pegam e falam assim, não, mas é a questão do Natal, a questão do Papai Noel, a questão de árvore de Natal, não vem de paganismo, comércio, né? E tudo mais, então eu não celebro o Natal. Tá, eu respeito, tá? Algumas igrejas que escolhem não celebrar, tá? Mas qual é a nossa visão? Eu não posso falar dos outros, mas como nós enxergamos isso? Respeito aqueles que não celebram, mas eu falo assim, que grande oportunidade que nós temos de falar desse Jesus que você viu transformando essas pessoas. Para que ele fosse até a cruz e morresse pelo meu e o seu pecado, ele precisou nascer. Certo? Então, eu não celebro uma data, eu celebro uma pessoa. Então, quando eu celebro o Natal, mesmo não sendo a data que ele nasceu, cara, eu não tô mais, a data não é mais importante do que a pessoa. Eu celebro porque, independente da data, ele nasceu. E ele nasceu para um propósito. Ele nos fez, sabe, ser filhos de Deus. Ele nasceu para ir naquela cruz e dizer, está consumado. Eu paguei o preço pelo pecado do Ivanei, do João, e hoje eles podem ir a Deus, ao meu Pai. Você entende? Então, por que nós celebramos o Natal? Porque, na realidade, independente da data, Jesus nasceu, foi, né, e é o homem perfeito, exemplo para todos nós, pelo qual nós precisamos olhar para ele, e ele é a pedra angular, aquela que é a nossa maior referência. Então, nós celebramos o Natal, lembrando o verdadeiro sentido. Natal não tem a ver com Papai Noel. Sim, sim. Natal tem a ver com Papai do Céu. João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o que acontece? Natal fala de um Pai do céu que nos deu o maior presente, que é Jesus, para que ele viesse, pagasse o preço pelos nossos pecados e nos salvasse. Então, o que é Natal para nós? Natal é um momento de grande celebração, aonde nós vamos falar desse Cristo que veio. Estou tentando buscar aqui quem foi o pastor, que ele disse assim, que o maior feito não foi o homem subir e pisar na lua, foi Deus descer e pisar na terra através de Jesus. Caraca. Então, o que acontece? Cara, isso é algo maravilhoso, isso é algo de ser celebrado. Agora, qual é o grande problema do Natal? É você celebrar o Natal e não lembrar do aniversariante. Esse é o grande problema. Eu sempre digo, qual é o problema do Natal? É no meio de tantas luzes você se esquecer daquele que é a luz do mundo. É no meio de tanto alimento você não se lembrar daquele que é o pão da vida. Esse é o grande problema. Então, o que eu digo? Nós celebramos o Natal, mas o Natal verdadeiro. Sim. O Natal que tem como a base, como a principal figura Jesus, o aniversariante. Seria um grande equívoco nós celebrarmos o aniversário e deixar ele para fora. Né? Com certeza.
Cara, certeza. a figura principal é Jesus. O grande problema e que nós enfatizamos é: celebre o Natal, mas celebre com o aniversariante. Com certeza, com certeza. Cara, que massa. Para encerrar e não tomar mais aí do seu tempo, eu queria que você deixasse uma mensagem para a galera aí, convidando também quem quiser ir lá na IBAC para fazer essa palestra de casais, participar dessa palestra. Fica à vontade. Se quiser olhar para a câmera, fica à vontade também. E deixa uma mensagem para a galera aí. Maravilha. Que toque no coração e no seu coração falar para essa turma aí. Amém. Eu primeiro quero agradecer, João, tá? Esse momento aqui que para mim é muito importante e pode ter certeza que é motivo de muita alegria. E eu quero dizer para você, né, que está nos acompanhando aí, que Deus tem um propósito muito grande na sua vida também. Né, pode ter certeza, independente daquilo que você possa estar passando hoje, Deus tem um propósito na tua vida. E aquilo como nós falamos aqui, talvez o momento hoje é ruim, mas isso pode ser apenas um processo. Esse dia mal não tem a ver com a tua vida, tem a ver com um momento. Esse dia mal é apenas um momento, tá? Da sua vida, porque a história continua. Então, não pare a sua vida por um momento ruim que você está passando hoje. Mas lembre-se que Deus está escrevendo uma história aí. Então, em vez de você colocar um ponto final hoje e achar que acabou, não. Coloque uma vírgula e deixa Deus recomeçar uma nova história na sua vida. 2 Coríntios 5,17 diz assim: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez novo. Eu sempre digo assim, que, sabe, João, não é o ano que precisa ser novo, é você. Porque o ano não é o começo de nada e nem o fim de nada. É apenas a sequência daquilo que nós estamos sendo ao longo da nossa vida. Então, não é o ano que precisa ser novo, é você. Não é o ano que precisa ser uma bênção, é você. Então, como que eu me torno uma pessoa nova? É aquilo que Paulo diz: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas ficam lá para trás, porque Deus, ele não olha para aquilo que você foi, ele olha para aquilo que você vai ser nele. Então, não importa como foi o teu passado, se foi um passado de dor, Deus pode recomeçar tudo novo na sua vida. E eu quero te convidar a você viver essa experiência com Cristo. Não estou te convidando para uma religião, não. Estou te convidando para Cristo, porque só Ele pode mudar verdadeiramente a vida de um ser humano. Eu quero dizer para você que eu estou aqui para servi-los, tá? E quero, João, aproveitar e convidar cada um de vocês que estão aí nos acompanhando, fazer uma visita para nós lá na IBAC, na Igreja Batista Amor e Cuidado. Vocês serão muito bem recebidos e vai ser motivo de alegria. Inclusive, você, João, você e a tua esposa, vou me sentir muito honrado de receber a visita de vocês. E nós vamos sim, nós vamos participar dessa palestra aí, organizar os horários e vamos sim. Com certeza, pode esperar. Que bom, fico grato. Muito obrigado pela sua presença. Eu estou realmente muito feliz, muito lisonjeado de ter você aqui, de verdade, sem demagogia, sem puxação de saco. Foi uma experiência incrível. Que bom. Demais mesmo, porque glória a Deus. Eu sempre quis ter um pastor aqui para abençoar, como eu tive o Padre Paulinho, que é da nossa religião, independente de religião, e sim de Cristo. Exato. Eu quero ter a presença dele aqui na minha vida, sempre, na minha família, nos meus filhos. Amém. E eu estou muito feliz de ter a sua presença aqui, de ter gravado esse episódio com você, de você estar fazendo e vai fazer parte desse momento aqui, desse grupo, da atitude, dos vídeos, do podcast, que tá sendo muito mais abençoado, ainda mais com a sua presença aqui. Eu estou muito feliz. E eu até me embolo com as palavras, tem hora. Porque eu estou muito feliz, eu estou muito feliz ansioso mesmo. Eu fico porque era uma coisa que a gente queria. A gente vem lutando para trazer, para ter o conteúdo de qualidade para as pessoas, e não tem conteúdo melhor, com qualidade melhor do que a gente falar de Jesus Cristo. Com certeza. E levar essa mensagem para a galera. Muito obrigado mesmo. Que Deus continue te abençoando com esse dom de levar a palavra para quem precisa. Amém. Beleza? Muito obrigado. Deus abençoe você, Deus abençoe a tua família, Deus abençoe esse podcast, que cada vez mais ele possa levar, né, como você disse, que é esse propósito de abençoar
as pessoas, e pode ter certeza, quando há um grande propósito, há um grande sucesso. Que Deus abençoe você. Amém. Galera, muito obrigado. Muito obrigado mesmo por ter acompanhado até o final. Curte o canal, compartilha, aperta o sininho aí, segue tudo. E vamos que vamos, moçada. Vai compartilhando aí, ajuda a gente, se inscreve no canal. E tamo junto. Até o próximo episódio, se Deus quiser. Vai estar aqui embaixo o Instagram da IBAC, o Instagram do pastor, para vocês seguirem lá, conhecer o trabalho do pastor Ivanei. Ele tem uma esposa que também é palestrante, que inclusive nós vamos trazer aqui. Ela, com certeza, ano que vem, nós vamos estar trazendo aqui. E tudo que vocês precisarem de saber, acessa aqui o Instagram deles, tá bom, moçada? Muito obrigado, Deus abençoe a cada um de vocês. E mais uma vez, até a próxima, se Deus quiser.